Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nesta noite de sexta-feira 13, em data bastante sugestiva, sexta-feira 13 de fevereiro de 2015, nosso primeiro programa de TV ao vivo este ano aqui pela TVC, que transmite seu sinal através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. Na apresentação, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do Sindicato dos Municipários de Pelotas, estarei junto com vocês conduzindo o programa até às 20 horas. Lembrando que o nosso último programa de TV foi no finalzinho de dezembro do ano passado, e aí durante o mês de janeiro e até a semana passada, inicial de fevereiro, vocês ficaram com a reprise do último programa, inclusive, que foi ao ar aqui pela TVC. Então nós tiramos um tempinho aí de férias, né? Salientando que essas férias apenas foram daqui do programa de TV, porque o SIMP não para nunca, o SIMP não fecha nem a nenhum mês do ano, pelo contrário, funciona sempre, né? Todos os dias, de semana, obviamente, de segunda a sexta, mas de todos os meses do ano. E é importante porque isso é a nossa obrigação de estar sempre à frente da defesa dos trabalhadores da Prefeitura Municipal de Pelotas e, principalmente, estarmos de portas abertas para oferecer todos os nossos serviços ao nosso quadro de associados, seja através da nossa médica clínica geral, da nossa dentista, da nossa assessoria jurídica e da direção do SIMP também, que está lá para recebê-los, para orientá-los, né, e também conduzir tudo aquilo que pertine a cada segmento dos municipários. Então, durante janeiro não tivemos programa aqui ao vivo pela TVC, mas já estamos aqui reiniciando nossos trabalhos, né, a nossa árdua jornada de servidor público municipal aqui de Pelotas ao longo de 2015 e, como falei, o SIMP não para nunca. Hoje o nosso programa está recheado de novas informações, inclusive trago vídeos de reuniões que tivemos nesse início de 2015 até o presente momento, representando alguns segmentos, né, vídeos que comprovam as reuniões onde estivemos à frente representando segmentos da categoria dos municipários para tratar de suas demandas. Mas cabe salientar que o nosso programa de TV, que vai ao ar aqui pela TVC todas as sextas-feiras, ao vivo, das 19 às 20 horas, sempre na semana seguinte, no iniciozinho da semana seguinte, por volta de segunda, terça-feira, nós publicizamos o vídeo que foi ao ar aqui na íntegra do nosso programa de TV, em todas as nossas mídias eletrônicas que encontram-se aí no rodapé do seu televisor. Então, acesse a página do SIMP, nosso site, www.simpelotas.com.br. O site do SIMP, onde lá constam todas as nossas matérias e informações. Quem acessa a nossa página, no canto superior esquerdo, encontra-se sempre a imagem do último programa de TV que foi ao ar pela TVC. Ali você pode vê-lo na íntegra. E também tem diversas informações, como convênios, horários de atendimento e tantas outras que são de interesse, principalmente dos nossos associados e, claro, consequentemente, dos municipários em geral. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. O SIMP reforça que para todos aqueles municipários que têm seu e-mail cadastrado conosco, onde o SIMP hoje possui mais de 1.600 e-mails cadastrados, estas pessoas que têm estes e-mails cadastrados conosco sempre recebem nossas matérias, nossas informações em primeira mão na sua caixa de entrada. Ou seja, tudo aquilo que a gente produz, antes mesmo de enviarmos para a imprensa em geral, e até mesmo de postarmos nas nossas mídias eletrônicas, nós as enviamos em primeira mão. Então, se você deseja receber as informações e matérias do SIMP, envie o seu e-mail para o simp@simpelotas.com.br e solicite para que a gente o cadastre. Também temos o nosso Twitter, né? Se você quiser seguir os nossos passos, os passos da entidade SIMP, onde lá também postamos o link de todas as nossas matérias, você poderá nos seguir também, né, pelo twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, onde lá constam
todos os vídeos dos programas de TV do SIMP que foram ao ar aqui pela TVC ao longo dos mais de 7 anos que temos este programa aqui, e tradicionalmente e semanalmente nas sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Então lá você pode rever programas passados, pesquisar pelo assunto que lhe chamou a atenção, pelas imagens do local que a gente trouxe, ou a denúncia ou a solução, enfim, também constam imagens de várias atividades desenvolvidas pelo sindicato, sejam elas assembleias, mobilizações, paralisações, enfim. Lá é o canal de vídeo do SIMP. E também, se você deseja curtir, compartilhar, comentar as matérias do SIMP publicadas pelo Facebook, você nos acha lá por SIMP Pelotas. Já que, ao vivo, a sua participação no nosso programa de TV se dá através do envio de mensagem de texto. Então você pode nos mandar uma mensagem sugerindo, criticando, questionando, elogiando, enfim, né, é a sua porta de entrada aqui ao vivo para que você faça a sua reivindicação, solicitação para que ela seja lida no ar. Com certeza nós assim a faremos até às 20 horas. E você nos ajuda a construir este programa. Ok, pessoal? Então, já estava com saudade dos telespectadores em geral, especialmente dos municipários, né, que vários mandavam até mensagens, né, para este número durante o período de férias aí em janeiro. Muitos, de repente, não se dando conta que o programa era reprise, embora quem assistia o programa estava no canto superior da tela um GC dizendo reprise do programa do dia 19 de dezembro. Né, mas às vezes a pessoa não se dá conta, não olha ali o GC, o caractere, né, o que está escrito ali, achar que o programa era ao vivo, e aí acabava mandando a mensagem. Então, de qualquer forma, eu agradeço, né, a gentileza de quem enviou as mensagens, é porque estava nos assistindo, né. Então, agora, a partir dessa sexta-feira, nosso programa vai ao ar normalmente, corriqueiramente, sempre trazendo e atualizando semanalmente as informações pertinentes à vida dos servidores públicos municipais. Bom, pessoal, iniciando por aqui, quero dar um informe, e é sempre bom lembrar esse informe, né? Nós temos aqui vários informes, mas que são referentes aí ao trabalho, ao atendimento ao público por parte da Prefeitura de Pelotas, até quando vai, quando iniciou esse tipo de horário de atendimento de verão da Prefeitura de Pelotas. Então, lembrando você que é munícipe e precisa utilizar os serviços, nossos serviços públicos através de um atendimento em alguma secretaria, enfim, fique atento, né? Desde 9 de janeiro deste ano, o prefeito Eduardo Leite decretou o novo funcionamento de horário ao público, o horário de verão. Então, ficou estabelecido que de segunda a quinta-feira, o expediente de atendimento ao público será como já era normalmente, pela tarde, da 12h30 às 18h30, 6h30 da tarde. Somente nas sextas-feiras, o turno de trabalho é pela manhã, das 8 horas às 14h. Né? Então, o decreto do prefeito é o de número 5.804 e este horário fica estendido até o dia 27 de fevereiro. Então, de segunda a quinta, o atendimento dos órgãos públicos é da 12h30 às 18h30. E somente nas sextas-feiras o atendimento é das 8 às 14 horas. Lembrando que esse horário se estende até o dia 27 de fevereiro. A partir do dia 2 de março, o atendimento volta ao normal, de segunda a sexta-feira, da 12h30 às 18h30. Então, porque eu estou relembrando isso porque frequentemente, quando eu estou andando no centro, eu vejo munícipes, pessoas que precisam do serviço de órgãos públicos, principalmente nas sextas-feiras, mais ali especificamente no prédio do SANEP, ali na rua 7 de setembro, esquina Félix da Cunha, às vezes na SMED, na Secretaria de Educação, Neto com Anchieta, né? Vários órgãos eu passo, Previpel, ali na Anchieta, de pessoas sextas-feiras chegando para ser atendida por volta de 15, 16 horas.
E esse horário, né, já está em vigor desde 9 de janeiro. Sextas-feiras é das 8 às 14 e de segunda a quinta da 12h30 às 18h30. Também, outro informe de utilidade pública, o prefeito Eduardo Leite também decretou ponto facultativo no âmbito da administração municipal nos próximos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira, respectivamente, data comemorativa às festividades carnavalescas deste ano. Pelo decreto do prefeito, também fica estipulado que no dia 18, quarta-feira, o atendimento ao público será prestado no período da tarde, com expediente da 12h30 às 18h30. Então, lembrando você, segunda e terça é ponto facultativo, vários órgãos, grande parte deles não abrirão, e na quarta-feira o seu funcionamento será à tarde, da 12h30 às 18h30. Lembramos que serviços considerados essenciais, como aqueles prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo SANEP e de rede de proteção da Secretaria de Justiça Social e Segurança, que são as casas-lares e os abrigos, né, não serão alterados seus horários de funcionamento em virtude deste ponto facultativo. Quero também chamar a atenção de vocês que o SIMP também, tradicionalmente, nos meses de janeiro e fevereiro, adota um horário diferenciado para atendimento aos seus associados. Então, isso ocorre há mais de 10 anos, né, em virtude que temos que também dar férias para os servidores, para alguns funcionários do SIMP e alguns diretores. Mas o SIMP não deixa de funcionar. Então, durante todo o mês de janeiro até o final do mês de fevereiro, o horário de atendimento do SIMP é das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 14. A partir do mês de março, o horário do SIMP volta ao normal, das 8 às 11h30, das 13h30, 1h30 da tarde, até às 18 horas, 6 horas da tarde. Então, até o finalzinho de fevereiro, o atendimento do SIMP é das 8 às 14, não deixando de oferecer os serviços tanto da sua dentista, da sua médica clínica geral e de sua assessoria jurídica. Então, é importante aí você estar atento a esses horários. Embora lá no final do ano, a gente já havia informado, tanto pelo programa de TV do SIMP, através das suas mídias eletrônicas, este novo horário. E tem uma novidade boa, pessoal, principalmente para o nosso quadro de associados. Uma das grandes reivindicações e demandas, quando concorremos às eleições do SIMP, em setembro do ano passado, enquanto Chapa 1, nós, na verdade, ouvimos a categoria, fizemos várias reuniões com municipários, onde eles apontaram mais de 16, 17 itens do que eles queriam ver de uma nova direção ou daquela mesma direção sendo reeleita na sua próxima gestão. E foi isso que construiu a nossa plataforma de propostas. E foi por ela que a gente ganhou, e ganhou muito bem, por sinal, sobre a Chapa 2, com mais do que o dobro de votos de diferença, uma marca histórica nunca ocorrida antes nas eleições do SIMP ao longo dos seus 26 anos de existência. E uma das demandas era que a gente pudesse ampliar o nosso sistema de convênios nas suas mais diversas áreas. O SIMP já possui uma gama grande de convênios, né, em várias áreas, mas tinha algumas áreas ainda que eram pendentes, né, várias delas ainda focadas para determinados segmentos de servidores, e aí eu já vou explicar para que você entenda. Bom, nós anunciamos ao final do ano passado essa nova linha de convênios. E uma bastante interessante, que era uma reivindicação antiga dos nossos associados, né, titulares e seus dependentes, é que a gente pudesse firmar convênio com uma rede de postos de combustíveis, ou seja, que o associado pudesse chegar lá no SIMP, tirasse a sua autorização em valor, e aí ele poderia, a hora que ele quisesse, abastecer no posto de gasolina, e cujo valor fosse só descontado no mês subsequente, sem juros, sem nenhum tipo de acréscimo.
Então, o SIMP, felizmente, ao final do ano passado, conseguiu fechar convênio com a rede de postos de combustíveis Estoril. Então, a rede de postos de combustíveis Estoril, nós temos 2 pontos, você associado para poder abastecer o seu veículo, a sua moto, enfim. Um é o antigo posto Cidadão Capaz, que é ali na rua Félix da Cunha, esquina Tiradentes, ali em frente à agência dos Correios. Então aquele posto pertence à rede de postos Estoril, o antigo Cidadão Capaz, é um destes pontos, e um outro ponto de abastecimento que pertence à rede de postos Estoril é na Avenida Duque de Caxias 483, em frente ao cemitério São Francisco de Paula, ou seja, lá do oposto do cemitério São Francisco de Paula, bem pertinho do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes Terrestres ali. Então, a rede de postos Estoril disponibiliza para vocês 2 pontos de abastecimento. No antigo posto Cidadão Capaz, Félix da Cunha com Tiradentes, e na Avenida Duque de Caxias, 483, ali bem pertinho do DENIT, lá do oposto do cemitério São Francisco de Paula, pela Avenida Duque, ali no sentido bairro para o centro. Então, você é associado, se quiser abastecer seu veículo, aí, completar seu tanque da sua motocicleta, enfim, você basta comparecer lá no SIMP, retira a sua autorização e, a hora que você assim desejar, basta ir no posto que será só descontado no seu próximo contra-cheque, sem nenhum tipo de juro ou acréscimo. Outro convênio bastante interessante, principalmente agora no verão, mas que pode ser utilizado o ano inteiro, e muito bom esse também convênio, que o pessoal estava pedindo há um bom tempo. O SIMP firmou um convênio com o Centro Português, isso mesmo, com o Clube Centro Português 1º de dezembro. E pessoal, vejam só a proposta que o Centro Português fechou conosco para os nossos associados. Você não vai achar isso aí em lugar nenhum. Qual é a vantagem de você se associar, ao SIMP, ou se já é sócio, e aderir ao convênio do Centro Português? Você e a sua família pode usufruir de todas as áreas de atividades esportivas que tem lá na sua sede campestre, como piscinas, campos de futebol de 7, quadras de pádel e de tênis, espaço para pesca, remo, sauna, academia de musculação, piscinas em geral, além de salões de festas e participação nos diversos eventos sociais promovidos pelo clube. Vejam só, para você que é sócio do SIMP, adquirir o título, a aquisição do título é de R$ 800, podendo ser parcelado em até 8 vezes fixas, sem juros de R$ 100. Enquanto você está pagando o título, nos seus 6 primeiros meses, quando você está pagando a parcela do título, você tem isenção da mensalidade. Não paga nada de mensalidade. Então, enquanto você está pagando o título de forma parcelada para adquiri-lo, nos seus primeiros 6 meses você não paga mensalidade nenhuma. Outra coisa, vejam só o valor da mensalidade. R$ 77,00 por mês, você pode colocar como dependentes diretos, companheiro ou companheira, mais filhos até 18 anos de idade, sem nenhum custo adicional. Então vejam só, tem um associado do SIMP, titular, ele tem a sua esposa, tem seus 3, 4 filhos, que sejam até 18 anos, não paga por pessoa, por apenas R$ 77,00, toda a família pode utilizar-se dessa estrutura. Pode tomar banho de piscina, pode utilizar a área de pesca, de remo, pode utilizar toda a parte que tem de campo, área de lazer lá na sua sede campestre, enfim, tudo aquilo que é ofertado pela sede campestre, principalmente que mais é a área de lazer, pode se utilizar da academia, também da sauna, enfim, aí tem outras informações mais complementares nesse sentido, mas utilização de piscinas, área esportiva, você pode alugar o salão de festas para fazer a sua festa, enfim, é só acertar com o Centro Português 1º de dezembro, mas por R$ 77,00, um clube que ofereça a este preço único, para toda a sua família utilizar-se de tudo isso, principalmente agora no verão, das piscinas, enfim, todos os dias, quantas vezes você quiser, com certeza você não vai achar isso em clube algum, com toda
a trajetória, o histórico que tem o Centro Português. Então, presta atenção, por apenas R$ 77,00 a mensalidade, você e toda a sua família usufrui de tudo isso. Claro que para isso tem que ser sócio do Simp. Quem não é sócio do Simp, os valores são muito mais altos para quem não é sócio. Então, você adquiriu o título de R$ 800,00 parceladamente. A partir do momento que você adquire o título, passa apenas a pagar a mensalidade, sendo que nos primeiros 6 meses não paga absolutamente nada. E lembrando também, né, que se você que já tem esse plano familiar, mas possui filhos acima de 18 anos, aí por filho que vai se pagar apenas um adicional de R$ 15,40. Então você, sua companheira, seu companheiro, independentemente do número de filhos, são até 18 anos de idade, vai pagar apenas R$ 77,00 para todos. Se o filho for maior de 18 anos, pague-se um adicional por filho de apenas R$ 15,00. Então, excelente oportunidade aí para os nossos sócios, né, adquirirem. E também para aquela pessoa que é solteira. Pergunta, mas eu não tenho família, não tenho nada, sou solteiro. Já para o associado que for solteiro, é cobrado apenas R$ 340,00 por adesão, e não os 800, que é para o familiar, e pode ser parcelado essa adesão em até 3 vezes sem juros. Também vai ganhar 6 meses de isenção da mensalidade. Então, em 3 meses ele pagou a adesão, nos outros 3 meses, incluindo os 3 anteriores, ele não está pagando nadinha de mensalidade, e depois a sua mensalidade ao preço de apenas R$ 54,00. Para quem é solteiro ou solteira, utilizar-se de tudo que o Centro Português oferece. Então, quem quiser obter maiores informações detalhadamente sobre tudo que o Centro Português oferece via convênio do Simp, para quem é sócio, pode procurar na sede do clube, na Rua Andrade Neves, 2042, ou pelo telefone 3028 2319. E também, lembrando, fechamos também convênio no ano passado com mais uma loja de calçados Sempre Bela, na Rua Voluntários da Pátria, 1183. Também, quem quiser comprar os seus calçados, né, é só pesquisar o valor lá na loja, do calçado que lhe agradou, vai no Simp, informa o valor, será liberada ali a sua autorização e você poderá comprar lá o seu calçado, sendo apenas cobrado o valor, também sem nenhum tipo de juro ou acréscimo, apenas no mês seguinte. Você ganha praticamente quase que 40 dias de tempo aí para pagar. E o último informe, esse aqui é bastante importante, principalmente para os trabalhadores da prefeitura seletistas, regime CLT. Ele é oferecido para todos os nossos sócios, certo? Servidores estatutários ou seletistas. Mas esse plano é principalmente para os trabalhadores seletistas. Por quê? Porque os servidores seletistas da prefeitura, a prefeitura não lhes oferece nenhum tipo de alternativa de plano de saúde. Nenhum tipo de serviço de saúde é oferecido para o trabalhador seletista. E o Simp, preocupado com a saúde desses trabalhadores, principalmente dos seus associados, né, firmou o convênio ano passado com o plano de saúde Green Life. Né, o plano de saúde Green Life, que oferece consultas sem limites, com clínico geral, ginecologista, né, pediatra, sem carência, vejam bem, plano de saúde sem carência, sem diferença de mensalidade por faixa etária, sem exclusões e com mensalidades bem mais baixas que o mercado oferece e, claro, por firmar o convênio conosco para os nossos associados. Oferece atendimentos de emergência, sem agendamento prévio, com clínico geral e pediatra credenciados, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17. Então você, sem precisar agendar, de segunda a sexta-feira, pode ter como atendimento de emergência, tanto com clínico geral e pediatra, das 9 da manhã às 17, 5 horas da tarde. Exames laboratoriais gratuitos. Também esse plano oferece descontos de 30% a 70% nos serviços não credenciados, como clínicas especializadas, pronto atendimentos e hospitais aqui da nossa cidade. Vejam bem, valor da mensalidade, R$ 69,90 por mês por titular e R$ 39,90 por dependente. Repito, você não vai achar em Pelotas
plano de saúde que o titular pague R$ 69,90 e tenha consultas ilimitadas com clínico geral, com ginecologista, pediatra e também vários outros profissionais com outras especialidades também que são oferecidos o atendimento. A gama é muito grande de profissionais envolvidos. Então, não tem carência, sem diferença de mensalidade por causa da faixa etária. Eu tenho 30, eu tenho 50, então eu vou cobrar mais de quem tem 50 do que 30. Não tem. Sem exclusões e com mensalidades bem mais baixas. Então, maiores informações você pode obter na sede do SIMP através do 3028-7236. 3028-7236. Qualquer associado, inclusive servidor estatutário, pode conveniar-se e utilizar-se do plano de saúde Green Life. Você será muito bem atendido e dispõe de uma gama grande de médicos nas mais diversas especialidades. Agora, para o trabalhador seletista que não tem plano nenhum de saúde, por esse valor, com certeza você poderá ser atendido no momento que você desejar, assim sua família. Então, é importante, aí está dado o recado dos nossos convênios. Ao longo dos próximos programas a gente vai estar sempre reforçando esse lembrete de vocês, mas era uma promessa antiga, uma reivindicação antiga da categoria, e que nessa gestão a gente disse que ia colocar em prática sim, que era a nossa plataforma, e está aí a prova, e vamos seguir ampliando cada vez mais nossa gama de convênios ao longo, do ano, nas mais diversas áreas. Bom, pessoal, são 19 horas 26 minutos. Vamos entrar aqui num primeiro ponto de pauta importante, Até agora, a prefeitura aí não está pagando os auxiliares de educação infantil que têm titulação, que são formados em nível superior. Para quem não se recorda, os sindicatos municipários, nós do SIMP, ingressamos com uma ação judicial contra a prefeitura lá no ano de 2007, solicitando que para todo auxiliar de educação infantil que tivesse a formação, a qualificação com base no plano de carreira do magistério, Lei Municipal 3.198 do ano de 89, que prevê um incentivo à titulação para os professores, então com base naquele auxiliar que se qualifica, que também trabalha 40 horas, que também desenvolve atividades pedagógicas com as crianças, auxiliando os professores, nós ingressamos com essa ação. E finalmente, no ano passado, nós ganhamos em último grau, em última instância. A prefeitura perdeu essa ação para nós e a prefeitura foi condenada a ter que pagar a todos os auxiliares de educação infantil que comprovem a sua titulação desde 2007 para cá, e titulação, quando a gente fala, é de nível superior, graduação em diante, não é o nível médio magistério, da graduação em diante, os 59% e 70% para quem tem pós, mestrado ou doutorado. E o que aconteceu? A prefeitura solicitou para todos aqueles protocolassem seus certificados, seus diplomas, junto à ISMED, que a ISMED ia ver se era em área correlata, enfim, para dar o deferimento. E nós vimos o ano passado que a ISMED começou a indeferir vários pedidos, vários protocolos, porque a ISMED estava tendo entendimento que só tinha direito aqueles auxiliares cujos seus nomes constavam na lista inicial de quando nós ingressamos a ação em 2007. Só que é uma interpretação totalmente equivocada da ISMED, mas não é equivocada, é da prefeitura e é com o pensamento justamente de tirar do servidor, de não pagar o seu direito. Porque o juiz que prolatou a sentença, em nenhum momento ele reconheceu o direito apenas de quem era auxiliar em 2007. Ele reconheceu o mérito de que todo auxiliar de educação infantil, com base no que está previsto no plano de carreira do magistério, tenha direito a ganhar mensalmente o valor referente ao incentivo à titulação. E a ISMED só entende que só quem tinha o seu nome naquela listagem lá de 2007 e comprovando a sua conclusão em nível superior é que tem direito a receber. Só que, na verdade, quando tu ingressas judicialmente, como foi o caso do SIMP, nesta ação coletiva em nome de todos os auxiliares em 2007, na época, o juiz solicitou a listagem de todos os auxiliares de educação infantil da época. Agora, quando saiu o mérito da decisão, da ação, não se atém apenas àqueles nomes que constavam ali.
A sentença, a decisão, reconheceu que qualquer auxiliar de educação infantil que preencha os requisitos, ou seja, eles foram amparados pela previsão do que está no plano de carreira do magistério. O plano de carreira do magistério não diz que o professor que entrou em 99, do professor que entrou em 2001 e que estivesse no quadro naquele período tem direito. A partir do momento que a lei foi sancionada e publicada em 89, todos os professores que atingiram aquela exigência têm direito a perceber. E a decisão do juiz é igual, só que a SMED está negando. Então, qual é a nossa orientação, pessoal? Para quem é auxiliar de educação infantil, sócio do SIMP, ou que venha a associar-se ao SIMP, procure a nossa assessoria jurídica, de segunda a quinta-feira lá no SIMP, o atendimento é das 10h30 às 11h30 da manhã, para encaminhar a sua ação judicial, gratuitamente. Porque, infelizmente, com essa prefeitura, para ela reconhecer direito do servidor, é muito problemática. Então, nós vamos ter que ingressar com uma ação, provando, independentemente, o juiz, na vara que cair o processo, geralmente quarta vara civil ou sexta vara civil, provando para o juiz que já há jurisprudência sobre o tema, já há uma decisão anterior sobre o tema e que o juiz apenas vai ter que corroborar, apenas vai ter que ratificar aquela decisão para estender para os demais, só que se trata aí de uma ação individual. Não tem como o SIMP desta vez entrar com uma ação coletiva, porque cada caso é um caso nessa situação. Eu posso ser auxiliar de educação infantil e possuir pós-graduação, posso ter um mestrado ou doutorado, eu posso ter somente a graduação. Então, nesta situação, cada caso é um caso e a ação tem que ser encaminhada individualmente com base na decisão de uma ação coletiva que informa que todos têm esse direito. Mas a SMED só está dando para aqueles cujos nomes constavam na listagem de 2007. Então, você que é auxiliar de educação infantil, procure nossa assessoria jurídica ou seu advogado particular de preferência. Outra coisa também importante, eu digo, é uma prefeitura que gosta de fazer uma propaganda, um marketing, reinaugurou a unidade básica de saúde Bom Jesus, que está com uma melhor estrutura, agora a unidade de saúde do Obelisco, tudo bem, mas vamos lembrar de algumas coisas que também foram inauguradas, reinauguradas, com bastante publicidade, inclusive com um ato específico para isso no Salão Nobre, e até agora nada. Você que é trabalhador da saúde, funcionário de unidade básica de saúde, do Estratégia de Saúde da Família, você que é recepcionista, servente, médico, técnico em enfermagem, enfim, todo funcionário que trabalha em unidade básica de saúde, que tenha o Estratégia de Saúde da Família. Você se lembra o ano passado, lá para o meados de julho, que foi sancionada a lei que concede gratificação do PEMAC, que é o Programa de Melhoria e do Acesso à Qualidade da Atenção Básica da Saúde, que previu na lei que mensalmente, através de uma comissão municipal designada por portaria pelo prefeito, mais uma via âmbito nacional, através do Ministério da Saúde, fariam mensalmente as avaliações da prestação dos serviços, dos atendimentos prestados à comunidade, e com base nessa avaliação mensal, estes trabalhadores receberiam de R$300 a R$500, além dos seus salários mensalmente. Seria avaliado pela produtividade, pelo mérito. Pois bem, vocês se recordam que o prefeito, inclusive, fez um ato lá no Salão Nobre da Prefeitura para informar que era uma valorização que ele estava dando para os trabalhadores da saúde, onde o prefeito Eduardo Leite, secretária de Saúde, Arita Bergman, disseram que aquilo era o reconhecimento, a valorização, a importância desse segmento. Vejam bem, julho e agosto do ano passado, a lei está em vigor. Saiu nos jornais, saiu no site da prefeitura. Estamos em fevereiro. Até agora, ninguém recebeu nenhum centavo. Nenhum trabalhador da saúde recebeu. Aí eu pergunto, por que a prefeitura não divulga no site, não fala para a comunidade pelotense, por que ela não está pagando? Por que não é designada a tal comissão representativa, através de seus pares, indicados pelo próprio prefeito,
estabelecido através de portaria, cuja legislação municipal prevê que é através de portaria que o prefeito ia designar esses nomes dessa comissão municipal. Por que nada disso é informado pela prefeitura? Porque a prefeitura, quando vai nas unidades básicas de saúde, o próprio prefeito, vice-prefeito, vocês não falam isso para os servidores. Olha, vou explicar para vocês por que a gratificação de vocês ainda não foi paga. Por que eu inaugurei algo dizendo para quem assistia e para quem era servidor que se encheu de esperança, como agora a lei está sancionada, a partir do mês que vem vocês vão receber, já que a lei está em vigor. Até agora não tem absolutamente nada. Os trabalhadores da saúde não receberam. Em julho, agora já desse ano, agosto, vai completar 1 ano de uma lei sancionada que eles não receberam sequer 1 centavo. Isso tem que ficar registrado aqui nesse programa e isso não é falado pela Prefeitura de Pelotas. Outra coisa também que é bastante importante, eu quero dar esse informe para vocês, todo final de ano, os sindicatos municipais de Pelotas, em dezembro de cada ano, todo final de ano, em dezembro, nós disputamos o orçamento do município. Você sabe que são elencadas as emendas orçamentárias, através dos vereadores, e o SIMP, tradicionalmente, todos os anos, contábil, tecnicamente, junto aos vereadores, apresenta suas propostas de emendas para entrar no orçamento. E são elas que vão fazer essa previsão para o ano seguinte. Todos os anos o SIMP fez isso. E sempre teve suas emendas aprovadas. Apenas quando chega a data base, o prefeito não as cumpre, já que o orçamento é uma lei autorizativa, autoriza aquelas despesas previstas e estima-se as receitas, mas não é uma lei impositiva. Não existe uma lei que obrigue o prefeito a cumprir tudo que está ali no orçamento. O que eu quero dizer com isso? Se o SIMP não coloca no orçamento aquilo que a gente deseja solicitar para o prefeito lá na database em maio, vou lhes dar um exemplo. Se o SIMP não coloca no orçamento uma previsão de quanto pode, qual é a capacidade financeira que a prefeitura terá no ano subsequente para conceder de aumento nos nossos salários, para cumprir o piso do magistério, para aumentar o vale alimentação, para aumentar o salário de 70% dos servidores que ganham de salário padrão menos do que o salário mínimo nacional. Se a gente não fizesse isso e não disputasse isso todo dezembro de cada ano lá dentro da Câmara, quando chegasse na data base em maio, os prefeitos, falando no plural ao longo das gestões, com certeza diriam: como é que vocês estão reivindicando e solicitando isso se sequer está previsto no orçamento? Então isso é muito bom para político responder e falar e dizer: não tem como, isso aí nem estava previsto no orçamento, não temos previsão. Só que todos os anos tem previsão e aí chega na hora a gente esbarra na vontade política ou na não vontade política de valorizar os servidores como merecem. Então o que nós apresentamos, foi aprovado na Câmara de Vereadores, foi sancionado pelo prefeito e não foi vetado por ele, e está orçado para esse ano. Está orçado que seja pago o piso nacional do magistério para todos os professores do município de Pelotas. Está orçado que nenhum trabalhador da Prefeitura de Pelotas, seja ele da área da educação, da saúde, enfim, de todas as secretarias, todo e qualquer servidor que hoje ganha salário padrão menos do que o salário mínimo nacional, está no orçamento que passe, a partir de maio deste ano, a ganhar como salário padrão, sem complementos, sem utilização de vantagens, o valor do salário mínimo nacional. R$ 788 no mínimo como salário padrão. Isso está no nosso orçamento deste ano aprovado. E também foi aprovado o vale alimentação de R$ 240. Então prestem bem atenção, isso está orçado e nós temos que fazer toda uma luta, uma batalha para quando sentarmos e discutirmos com o prefeito. Todos os anos, pessoal, o SIMP fez isso. Todos os anos. Nós apresentamos emendas orçamentárias, um dos vereadores as acolhe, apresenta e é votado na Câmara e aprovado pelo Executivo. O que acontece?
chega ali na database, começam-se as desculpas. Estamos próximo do percentual da lei de responsabilidade fiscal, aí o prefeito diz um número, tu consulta o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul com uma certidão oficial, o número é bem menor do gasto que a prefeitura tem de folha de pagamento, que ela investe em folha de pagamento, o que ela compromete do total das suas receitas correntes líquidas com folha de pagamento. Nós provamos ano passado que era bem menor o percentual comprometido pelo que o prefeito anunciou daquilo que o Tribunal de Contas atestou. Só que esse ano é um ano diferente, porque é um ano que a prefeitura parece que tem aí dinheiro sobrando, já desde o ano passado para cá. Por quê? Vamos lembrar o caso Falconi. A empresa Falconi, que foi contratada pela Prefeitura de Pelotas, sem licitação, para projetar e para melhorar, desenvolver, né, o índice de desenvolvimento da educação básica do magistério em Pelotas, que é considerado baixo. Então a empresa foi contratada pelo prefeito, a sua escolha, a seu bel prazer, né, de prestar um serviço ao bagatela aí de 2.200.000 em um ano, para projetar a melhoria e aplicar as técnicas de gestão para melhorar os índices da educação das escolas aqui em Pelotas. O SIMP comprou essa briga, fez audiência na Câmara de Vereadores, junto com a Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica, enfim, com todos os outros meios institucionais e educacionais. Fizemos, debatemos incansavelmente ao longo dos vários programas de TV, nós debatemos e falamos sobre isso. O Ministério Público acolheu a denúncia, né, e encaminhou essa denúncia para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário acatou a denúncia, está aí a prova. Num primeiro momento, através de uma liminar, né, uma antecipação de tutela aí concedida ao Ministério Público, na época, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, mandou suspender os trabalhos da Falconi no ano passado. Suspende para até a gente analisar a decisão do mérito. Só que até aí a Prefeitura já tinha pago cerca de quase 700 mil reais de serviços prestados pela Falconi. O prefeito chegou a desafiar e continuava, após a suspensão de decisão judicial, tinham trabalhadores da empresa Falconi que ainda continuavam visitando as escolas. O Ministério Público soube disso e disse que, se persistisse tal situação, o prefeito poderia ali ser, né, enquadrado aí em algum tipo de crime contra a administração pública, enfim. Aí respeitaram o Poder Judiciário, o Ministério Público, e aguardaram o julgamento do recurso que eles apresentaram. Então, na quinta-feira, dia 22, o Ministério Público foi intimado da sentença prolatada pelo juiz da 4ª Vara Civil aqui de Pelotas, da vara especializada em fazenda pública, o Dr. Bento Fernandes de Barros Júnior, que declarou anulado, agora não é suspenso, é anulado, foi anulado o contrato celebrado entre Prefeitura de Pelotas e Falconi, justamente porque não é justificável a contratação sob a modalidade de inexigibilidade de licitação. A Prefeitura de Pelotas quis utilizar o argumento que era um caso de dispensa de licitação, que não precisava de licitação nesse caso e ele poderia escolher a empresa. Está aqui o Poder Judiciário. A Prefeitura agora vai recorrer, se é que já não recorreu, em instâncias superiores. Aí eu pergunto, por que a Prefeitura brigar tanto, recorrer tanto assim até as últimas instâncias para pagar o dinheiro do contribuinte, 2.200.000, para uma empresa de Minas Gerais de fora, apresentar, dizer como deve ser melhorada a educação básica do magistério? E é o que eu falo, eu duvido a empresa Falconi e o prefeito apontar que faz parte de um desenvolvimento educacional também cumprir a lei do piso do magistério dos professores. Eu quero ver a Falconi e o prefeito um dia dizer, dentro do seu planejamento, que nenhum funcionário de escola possa ganhar menos do que salário mínimo nacional. Que nenhuma escola tenha containers ou unidades modulares provisórias, que seria para um ano e já está entrando esse ano no 2º ano. Por falta de empresas que não quiseram concorrer para o processo licitatório. Essa é a questão. Mas a Prefeitura preferiu tirar do seu caixa 2.200.000 do que reunir-se com as instituições de ensino superior de Pelotas que fariam de graça e que tem gente especializada para isso, inclusive o nosso quadro de professores e
servidores. Vejam bem, dinheiro que sobrou, que poderia ser poupado e não poupou. A Prefeitura de Pelotas também contratou a empresa Texto Imagem, lá de São Paulo, para a criação do novo museu da cidade, também sem licitação, por mais aí de R$500 mil. De novo, contrata uma empresa sem licitação para essa empresa ir elaborar o projeto técnico de criação do museu da cidade. A Prefeitura não faz licitação, não conta com as instituições de ensino superior de Pelotas e prefere gastar. Depois chega lá na database, diz que não tem dinheiro. E eu estou provando aqui que tem dinheiro, tudo é opção política e questão política. Terceiro, com todo respeito à festa de Pelotas, o Carnaval, a Prefeitura emprega dinheiro público, cerca de R$2 milhões para as escolas de samba. Com todo respeito, é dinheiro público do contribuinte para uma festa privada. É uma festa que tem que pagar para poder curti-la, para poder participar. Não é uma festa gratuita ao povo. Ela é cobrada, mesmo que num valor baixo ou não. Então são recursos públicos para algo totalmente privado. R$2 milhões por ano aí a Prefeitura despende aí também com o Carnaval. Mas agora, finalmente também, a Prefeitura gasta aí também com times de futebol. A Prefeitura recentemente, atendendo a pedido de dirigentes, principalmente do Esporte Clube Brasil de Pelotas, e também atendendo a pedido de vários vereadores, a Prefeitura vai dar por ano R$85 mil por ano, para os 3 principais clubes de futebol de Pelotas, o Farroupilha, o próprio Pelotas e o Brasil de Pelotas, sendo R$45 mil para o Chavante, R$30 mil para o Esporte Clube Pelotas e R$10 mil para o Farroupilha. Ou seja, dinheiro público do contribuinte para coisa privada. Com todo respeito, a torcedores de time de futebol, não vem ao caso a paixão pelos times, não vem ao caso isso. A questão é dinheiro público para clube profissional. E isso que se trata de um ano de recessão. Então, como é que o prefeito pode atender o pedido com qualquer quantia que seja, a não ser que esteja começando informalmente um novo jeito de governar? Além disso, times de futebol, Carnaval, Falcone, empresa de São Paulo para projetar aí o novo museu da cidade, sem licitação essas 2 empresas, escolhidas pela própria Prefeitura, e além disso dinheiro público. Não obstante isso, tem mais descaso ainda com dinheiro público, que são as casas alugadas pela Prefeitura, que seriam para abrigar e pertencer para os usuários serem atendidos através da Secretaria de Justiça Social e Segurança, como tem casas lares e abrigos. A Prefeitura vem pagando aluguel por prédios que sequer estão habitados. Então, podemos citar o imóvel da antiga cooperativa do Banco do Brasil, ali na rua Lobo da Costa, número 520, que é locado ao mês por R$15 mil por mês pela Prefeitura, desde outubro de 2013 do ano passado, sem nenhuma utilização. A Prefeitura já pagou R$240 mil pelo prédio vazio, e o contrato segue em vigência. Aquele prédio ali deveria abrigar 2 secretarias, a de gestão da cidade e mobilidade urbana e a SQA de qualidade ambiental, que ambas funcionam naquele prédio ridículo lá do CAPA, que muitas vezes foi interditado, o centro administrativo da professora Araújo. Então, a resposta dos gestores, o problema é a burocracia. Então, vejam bem, paga-se R$15 mil por mês, para nada. A Prefeitura já pagou R$240 mil de aluguel por um prédio vazio, que não funciona absolutamente nada. Além disso, também temos o prédio, também alugado pela Prefeitura, outro imóvel em desuso, lá na rua Jaguarão 299, lá no Laranjal, que era a antiga Casa do Resgate, que pertencia à Secretaria de Justiça Social e Segurança. Lá a Prefeitura paga um aluguel de quase R$3 mil por mês, R$2.843, onde ela abrigou até o fim de 2013, não é 2014, onde ela abrigou até o fim de 2013
as crianças que lá eram atendidas, que era um local que se destinava para tratamento de jovens dependentes químicos com idade entre 12 e 18 anos. Como a gestão da Casa do Resgate era ligada à Secretaria de Justiça Social e Segurança, mas depois por uma mudança no programa do governo federal, aí o serviço passou a ser disponibilizado através da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, a UAI. Então, a partir do momento que desvinculou isso aí da Secretaria de Justiça Social e Segurança, o prédio ficou lá. Cabe reforçar, né, que a prefeitura agora ela tenta entregar essa residência à proprietária, mas para poder entregar é preciso reformar a casa. E os orçamentos que já começaram a ser feitos desde dezembro já apontam que no mínimo a prefeitura vai gastar aí de R$39 mil para cima para ajeitar uma casa que paga o aluguel de quase 3 mil mensais sem ter ninguém, sem atender nenhum tipo de serviço ao público. A prefeitura vai gastar R$40 mil no mínimo, né? Vai depender dos orçamentos, para poder entregar a casa à proprietária, né? Então, vejam rapidamente tudo que eu falei que é dinheiro público de você contribuinte, onde ninguém perguntou se você acha que deveria ser aplicado ou não desta maneira, dessa forma, né? E isso é a nova política, um novo jeito de governar, isso é eficiência da gestão pública, né? Aí chega a database de maio, quando vamos discutir os nossos salários, não dá para pagar o piso do professor, não dá para pagar como salário padrão um mínimo nacional, não dá para dar mais do que 10 pila, que não são nem R$10 de vale alimentação ao ano. Não tem como dar. Está aqui o destino de todo o recurso que falta depois para o servidor e também para o contribuinte, para o usuário ter uma melhoria. E lembre-se, tivemos o aumento, né, do IPTU, em um aumento bem gordo, né? Os cofres públicos arrecadaram e vão arrecadar a partir de agora muito mais do que os outros anos, né? Tivemos aí a nova planilha de valores do IPTU, o que também dá um bom incremento à prefeitura. E vou provar para vocês que vai chegar na database em maio, e aí a prefeitura diz que isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Mas isso aqui, prefeito, nós vamos lhe lembrar. Quando chegar em maio, nós vamos dizer, o senhor tem que assumir e parar de falar que valoriza servidor, porque a sua opção é meramente política, se não eleitoreira aí para os próximos 2 anos. Porque dinheiro para iniciativa totalmente privada, muito menos tendo um processo licitatório, seja por tomada de preço, por melhor técnica, enfim, isso não revela um bom planejamento e uma boa gestão e gerência dos recursos públicos. Bom, pessoal, nós estamos aí a 10 minutos do tempo do nosso programa. O Wagner já vai puxar para nós aí o primeiro vídeo, que foi o vídeo que vai demonstrar para vocês da reunião que nós tivemos esse ano, a primeira reunião desse ano, com a secretária Clésis Crushimori, de novo sobre o velho problema, o prédio da pensão assistida. Então, Wagner, coloca para nós o vídeo aí, por gentileza. Essa reunião do SIMP com a secretária Clésis foi no dia 28 de janeiro. Né? E não sei se vocês se recordam, o prédio da pensão assistida, né, foi inaugurado dia 11 de setembro de 2013. Uma casa nova, né, que foi adquirida na época pela prefeitura em forma de aluguel, 11 de setembro de 2013. Na época entregaram a casa para os trabalhadores, para os usuários, sem água, sem porta para guardar, para isolar os usuários, né, de seus medicamentos, uma casa aí que acolhe provisoriamente pessoas adultas entre 18 e 76 anos, com deficiência mental, ambos os sexos, né, que se encontram pessoas aí que se encontram em situação de vulnerabilidade social, com seus direitos violados, né, uma casa aí que trabalha com reinserção social e resgate da cidadania. E quando a gente foi lá na época, tão logo a casa foi inaugurada, olha, era um absurdo. A gente entregou a denúncia na época ao Ministério Público do Trabalho. Vejam bem, setembro de 2013. Há pouco tempo, agora em outubro, setembro do ano passado, completou 1 ano esta casa e não tem condições de permanecer naquela casa lá. 1 ano depois. São péssimas as condições de trabalho dos servidores lá, principalmente no que se refere a materiais básicos, ausência de estrutura do imóvel,
né? Principalmente problemas relacionados à falta de medicamentos para os usuários e falta de uma alimentação noturna adequada para os usuários. E aí, nessa reunião que nós tivemos com a secretária Eclésias para tratar desses problemas, o que ela nos disse? Né, ela nos colocou que a casa estará se mudando para um local mais adequado e que uma nova coordenação assumirá esta nova casa. E aí sim buscará solucionar velhos problemas relacionados como falta de medicamentos e alimentação noturna. Então muda-se de casa, passa-se o tempo e os problemas continuam o mesmo. Esperamos que fruto dessa reunião aí a gente possa encaminhar. Agora nós também vamos ver na sequência o vídeo da reunião do SIMP com a Agumpel, que é a Associação dos Guardas Municipais de Pelotas, e com alguns agentes de trânsito, representantes dos demais colegas agentes de trânsito, reunião esta realizada no dia 29 de janeiro de 2015, lá na sede do SIMP, que é para tratar sobre o uso de armas não letais por parte dos agentes de trânsito. Com o último concurso que teve, mais de 40 agentes de trânsito foram nomeados. E aí agora a fiscalização está mais aparente, está mais intensiva, se vê muito mais agentes de trânsito nas ruas e aumentou, inclusive, o número de agressões físicas, verbais, a estes profissionais que estão apenas, exclusivamente fazendo o seu serviço e o que está previsto na lei. Então, nós tivemos aí o amparo da Guarda Municipal, que também já se utiliza, não letais, para que a gente possa tentar encaminhar, né, através da Câmara Municipal de Vereadores, junto com o prefeito, enfim, né, estudar alguns mecanismos de defesa desses agentes de trânsito. É impossível que eles tenham apenas, entre aspas, a caneta, que muitos acham que é simplesmente para multar e engordar os cofres públicos, e não é. É para o caráter coibitivo, e o que ele faz é um auto de infração que tem fases recursais para isso. Mas não pode ser a defesa de um agente de trânsito uma caneta. Não pode ser isso a sua defesa. Então, nós tivemos essa reunião preliminar com estes agentes de trânsito e sexta-feira próxima agora, dia 20, às 11 horas da manhã, lá no auditório interno da Secretaria, nós vamos fazer uma reunião ampliada com os agentes de trânsito, inclusive com a presença da nossa assessoria jurídica, para explicar a eles tudo o que tange a utilização de armas não letais. Quais podem, quais não podem, quais se encontram em amparo em legislação, quais não se encontram em amparo. Então, justamente, nós vamos subsidiá-los tecnicamente para, posteriormente, fazermos uma Assembleia Geral desse segmento, e aí a Assembleia que vai deliberar os próximos rumos, se será audiência pública na Câmara para tratar do tema, se vamos diretamente junto ao prefeito, contar aí também com a ajuda do Flávio Alain, lá que sempre se demonstrou um parceiro das demandas dos agentes de trânsito. Esperamos que essa também seja mais uma aí através da iniciativa dos sindicatos municipais junto com os agentes de trânsito. Por fim, o último vídeo aí que o Wagner vai soltar para nós é a reunião que o SIMP teve com a Agumpel, a Associação dos Guardas Municipais, no dia 11 de fevereiro. Então, essa reunião que tivemos com a Agumpel lá no SIMP foi para tratar do que, pessoal? Foi para tratar aí da aposentadoria especial dos guardas municipais, ou seja, os guardas municipais completaram 25 anos de existência, o prefeito aí fez homenagens aos guardas municipais, né? Teve uma série de atividades em homenagem à categoria dos guardas municipais que completaram 25 anos, mas a grande homenagem que o prefeito poderia fazer era o cumprimento do que foi aprovado na Lei Orgânica do município ano passado, pela Câmara de Vereadores, que era o pagamento, a concessão da aposentadoria especial aos guardas municipais, né? Esse tema da Guarda Municipal de Aposentadoria Municipal, né, já é através de mandado de injunção, que já fora concedido por ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e é uma ação prevista na Constituição Federal, que visa suprir a falta de regulamentação de alguma norma, ou seja, no caso, a ausência de regulamentação do artigo 40 da Constituição Federal sobre aposentadoria especial dos servidores públicos, né? Então, o que tiramos nessa reunião? Já que a Prefeitura não quer conceder, e está previsto na nossa Lei Orgânica Municipal, né, através da Câmara de Vereadores, nós orientamos que todo guarda municipal que seja sócio do SIMP ou venha a associar-se, procure a nossa assessoria jurídica para você
ingressar com a sua ação de pedido de aposentadoria especial, já que a prefeitura não está concedendo e nunca se manifestou sobre o assunto. Tanto que no dia que a Câmara aprovou, na verdade, no dia que a Câmara aprovou na Lei Orgânica Municipal a concessão da aposentadoria especial aos guardas municipais, o prefeito, naquela época, tinha dado até uma declaração, não me lembro sobre que assunto ele foi falar na época, que ele disse que estava tomando conhecimento sobre o assunto naquela oportunidade. Pois bem, já se passou aí um ano, era só a prefeitura agora conceder e infelizmente a prefeitura, não deu esse presente aí para os guardas municipais ao homenageá-la. Nós já estamos aí em cima do laço. Eu quero registrar a mensagem do João Mastro Antônio, que nos mandou a mensagem, está aí sempre na escuta, e sempre cobrando do prefeito aí que se esquece dos aposentados. Também nos mandaram uma mensagem dizendo, o final 1433, sou concursado como motorista e não fui chamado, mas tem CC como motorista. Isso pode. Vou responder para você no próximo programa de TV. Então, assista o nosso programa de TV ao vivo, que vou ler a sua mensagem, vou respondê-la sexta-feira que vem, das 19 às 20 horas. Obrigado pela audiência. E, por fim, o final 1662. E vem ainda falar que não tem dinheiro, o prefeito. A gente pode receber uma miséria. É verdade. Final 1662. Obrigado aí pelas mensagens enviadas. Acaba aqui mais um programa de TV do SIMP. Obrigado pela audiência de todos. Um abraço especial a todos os servidores públicos municipais. Sexta-feira que vem, ao vivo aqui pela TVC, às 19 horas, mais um programa de TV do SIMP. Um grande abraço, um grande beijo e tchau, tchau.